Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula. O nosso tema é oração. Terminamos algumas semanas atrás o tema educação financeira. Trabalhamos, acho que 7 ou 8 encontros sobre educação financeira, presencial, isso lá na igreja, IDSE. E na semana passada iniciamos o nosso estudo sobre oração. Foi feita uma live através do Facebook, parece que o Facebook deu alguns problemas, parece que alguns assistiram, outros não assistiram, não ficou gravado. Essa é a nossa segunda aula, que eu vou dar continuidade. Então você se inscreve aí, eu fiz o canal, nesse canal eu vou postar estudos, algumas mensagens que eu tenho gravado para você curtir aí nesse período de confinamento social. Então vamos começar sem mais delongas, mas antes de eu começar o vídeo, já dá o like aí, porque de repente você não gosta, e você já deu like, já curtiu e já compartilhou aí com os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Eu estou fazendo esse estudo sobre oração baseado no livro A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Eu já indiquei esse livro algumas vezes aí na igreja e estou indicando novamente. O estudo que eu estou fazendo sobre oração está baseado nesse livro. Como eu pretendo fazer 4 ou 5 aulas, tem outro livro que eu também vou implementar, que é muito bom sobre esse tema, que é o poder através da oração. Mas hoje vamos trabalhar no livro A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Bom, um texto que eu estava pensando está em Lucas, capítulo 11, versículo 1, aonde Jesus estava orando, diz o texto bíblico, e os seus discípulos, ao terminar, os seus discípulos se aproximam dele e falam: Mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou também os seus discípulos. Vamos lá. O que tinha, ou que aconteceu naquela oração específica, que os discípulos pediram, chegaram, se aproximaram de Jesus e falaram: Mestre, Senhor, nos ensina a orar. Será que Jesus orava em demasia, em quantidade? Será que tinha qualidade? O que será que aconteceu de diferente? O que será que Jesus tinha de diferente na sua oração, que os seus discípulos lhe pediram: Senhor, nos ensina a orar? Será que eles não sabiam orar? Será que eles nunca tinham orado? São essas perguntas que permeiam a minha mente quando eu leio esse texto. Senhor, nos ensina a orar. A primeira vez que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso foi no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 7, dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele começa no capítulo 5 de Mateus e vai o capítulo 5 inteiro, 6 inteiro e 7 inteiro, ou seja, esses 3 capítulos do livro de Mateus é sobre o Sermão da Montanha. Começa no capítulo 1, verso 1, e só termina no capítulo 7, lá no último versículo, que eu não me venho à memória agora. E dentro desse sermão extenso, Sermão da Montanha, Jesus fala a primeira vez sobre a oração do Pai Nosso. Lá no capítulo 6, a partir do versículo 7, ele começa a receita assim: Quando vós fores orar, não useis de vãs repetições. Então Jesus começa que para orar e para que a nossa oração seja ouvida ou respondida, não precisa ficar repetindo, usar de vãs repetições, porque ele ouve. E a partir do verso 9, capítulo 6, verso 9, ele começa a orar e ensinar assim: todas as vezes que orar, orades assim: Pai Nosso que estais no céu. Então dentro do Sermão da Montanha, ele fala sobre o Pai Nosso a primeira vez. Então agora, no capítulo 11 de Lucas, os seus discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar. E surpreendentemente, para você e para mim, e para os discípulos também, ele cita a oração do Pai Nosso, que ele já tinha ensinado alguns dias, algumas semanas, alguns meses antes, lá no capítulo de Mateus. Repito, no verso 6, no capítulo 6, a partir do verso 9. Então, o que eu fico pensando? Se os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar, alguma coisa eles perceberam, como eu disse, ou em qualidade ou em quantidade, que Jesus fazia diferente dos mestres da época, dos sacerdotes da época. Então alguma coisa diferente eles observaram que Jesus fazia. Mas, se os discípulos ao mesmo tempo pedem para que Jesus ensina, tenha você a certeza que esse momento que eu me deparei com essa pergunta, desse jeito, nessa abordagem, nesse livro, nesse momento eu fiz uma sinapse diferente. Nesse momento caiu uma ficha na minha mente. Se os discípulos estão pedindo para que Jesus ensine a orar, então a oração é algo a ser aprendida. Essa foi a pergunta que veio, clareou na minha mente. Foi um insight que eu tive nesse momento através de ler esse livro. Porque a Bíblia é um livro fantástico. Todas as vezes que você for ler, você vai ler um capítulo, um versículo que você já leu ontem, e você lê hoje, você tem uma interpretação diferente. E dessa vez que eu li nesse livro, a interpretação, o insight foi diferente.
Então, se os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar, a oração é algo que dá para ser aprendida. Não é revelador para você também? Só que você que é cristão há algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, alguns anos, eu tenho certeza que você já fez alguma oração, algumas orações, que na sua mente você pensa, essa oração não foi respondida. Essa oração nunca foi respondida. Parece que eu oro por uma situação X, Y, Z e essa oração nunca, essa situação não muda, parece que essa oração não é respondida. A pergunta que eu faço para vocês é assim: será que nós estamos orando corretamente? Ou será que Jesus se equivocou quando ele falou assim: tudo que pedires em oração, crendo recebereis? Eu acredito, tenho certeza, convicção, que Jesus não se equivocou. Que Jesus não errou quando ele disse tudo que pedires em oração, crendo recebereis, que está no livro de Mateus, capítulo 22, verso 21. Tenho certeza que Jesus não se equivocou. O que acontece é que muitas vezes acontece comigo e acontece com você o que está escrito no livro de Tiago: orais e não receberes porque pedires mal. Olha, então se Tiago falou que eu oro e peço e não recebo porque eu pedi mal, existe uma forma, que é pedir certo. E qual seria essa forma? Qual seria a forma correta de orar e pedir para que Jesus me abençoe, para que Jesus mude uma situação? Primeira coisa que eu aprendo olhando para os evangelhos. E para a Bíblia Sagrada, olhando a pessoa de Jesus e olhando os discípulos, que é aqueles que andavam com Jesus. Todas as vezes que eles oravam por alguém, eles nunca terminavam a oração usando a seguinte frase: se for da sua vontade. Nunca eles oravam assim, nem Jesus e nem os discípulos. Todas as vezes que eles oravam por alguém, eles terminavam dizendo a seguinte frase: levanta-te, receba, ande, veja, ressuscita. Eles sempre terminavam a oração dando a palavra de ordem. O que você precisa, seja feito conforme a tua vontade. A oração deles era assim: o que você quer? Quer levantar? Levante. Quer andar? Ande. O que você precisa enxergar? Então enxergue. Quem morreu, eles iam lá, oravam e a pessoa ressuscitava. Então, era sempre uma oração firme. Então, eu aprendo que para a oração, o primeiro segredo é ter certeza. É ter convicção naquilo que eu quero. O que eu quero? Ou o que a pessoa precisa que eu estou intercedendo? Ela precisa andar? Ela precisa melhorar de uma situação de enfermidade? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender com Jesus e com os discípulos. É que a minha oração ela tem que ser firme. A minha oração tem que ser certeira. A minha oração tem que ter palavra de ordem. Aconteça. Eles nunca terminavam: seja feita a tua vontade, entre aspas. Ah, Rafael, mas tem que ser feita a vontade de Deus. É claro, é óbvio. Mas existe um momento e lugar certo para fazer esse tipo de oração. Seja feito conforme a tua vontade. Um exemplo disso: Jesus, quando estava no Getsemane, orando com os seus discípulos, a Bíblia nos ensina que ele sentia agonia de morte, ele sentia dor. E naquele momento ele orou: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Ou seja, era uma situação que ele estava passando, que ele sabia que ele ia enfrentar, que era o Calvário, a crucificação, mas ele orou: Pai, se quiseres. Ou seja, nesse momento ele colocou: se quiseres, seja feito a tua vontade. Se quiseres, passa de mim este cálice. Mas entanto, todavia, seja feita a tua vontade. Então, nesse momento, cabia a vontade do Pai. Então, o que nós temos que olhar e tentar interpretar e entender nas Escrituras é que tem a hora de determinar que algo vai acontecer e tem hora de dizer: Pai, seja feito conforme a tua vontade. Hoje é isso. Na semana que vem nós daremos continuidade. Se inscreve aí, dá um like no canal. Vou postar algumas mensagens, vou continuar postando alguns estudos. Se gostou, compartilha com os amigos, tá bom? A paz.